Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Nós estamos iniciando o nosso momento de estudo da palavra nesse domingo. Antes de começarmos, eu quero te convidar para uma palavra de oração, colocando esse tempo que teremos, a fim de que ele seja proveitoso, que acrescente entendimento, para a nossa vida, para a nossa caminhada com Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por esse domingo, te louvamos pela semana que passou. Tu nos sustentaste com a tua destra fiel e tu proveste a nós, Senhor, o que de fato precisávamos, porque o Senhor, mais do que ninguém, conhece as nossas necessidades. E nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ministra o coração, porque nós precisamos receber das Tuas palavras, que são vida, que são alimento, que são luz para a nossa caminhada. Faz assim, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de iniciarmos nosso estudo dessa manhã, eu quero só lembrar você de algumas coisas que você pode fazer, que são simples e que de repente podem contribuir para a propagação do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, por exemplo, você pode compartilhar esse vídeo sobre o estudo que teremos. E todos os outros, se você tem um amigo, uma amiga com o qual você tem essa liberdade, então você pode compartilhar. Uma outra possibilidade é quando esses nossos vídeos são postados no Facebook, você pode abrir uma sala de vídeo. Se não sabe como fazer, procure. É uma maneira também de você convidar amigos e amigas para ouvirem a palavra de Deus também. Tá? Então essas são possibilidades de você ajudar na propagação da palavra. Se a mensagem, o estudo que você ouviu, tem ouvido, edificou você, seja ministrado por quem for, uma das maneiras de fazer isso se propagar é curtindo, é compartilhando, é comentando. Então faça isso. Ainda que você ache que o seu comentário é bem simples, bem singelo, mas ele contribui, tá? Para que a palavra seja propagada. Eu quero te convidar nessa manhã, você que tem a Escritura, a palavra, a Bíblia Sagrada, te convidar a abrir lá no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Apesar de na tua Bíblia a ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, o primeiro a ser escrito, o mais resumido. E o texto o capítulo que iremos ler é o 2, a partir do verso 13. Eu irei ler apenas 2 versos, mas eu vou comentar alguns trechos que nós iremos fazer menção, que vem a seguir, logo depois do verso 14. Então, Marcos capítulo 2, verso 13 e 14, diz o seguinte: De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Até aí eu quero ler e apenas mencionar os trechos que seguem. Depois disso que eu acabei de ler, você verá na sua Bíblia, quem sabe, o título Jesus come com pecadores, que vai do verso 15, no mesmo capítulo 2, até o verso 17.
nesse trecho, Jesus é questionado e a pergunta é: por que Jesus come com os publicanos e pecadores? Por que Jesus come com os publicanos e pecadores? Parece haver um estranhamento por parte dos religiosos em relação àquilo que Jesus faz. Eles não reconhecem num primeiro momento algo tão divino assim, naquilo que Jesus faz. Eles estranham aquilo que Jesus faz. E aí já de cara nós podemos pensar, será que quando nós olhamos para algumas pessoas falando e vivendo de determinada maneira, será que também a gente estranha? E se nós achamos estranho, é estranho mesmo a Jesus ou aquela maneira dessa pessoa viver, de certo modo, se assemelha com Jesus e nós é que não entendemos bem o que Jesus quis ensinar e viver e encarnar, e aí nós achamos estranho, porque nós estamos acostumados com aquilo que a gente vê na vida do nosso irmão, da nossa irmã, nos anos que se passaram, para aqueles que já têm anos acumulados na caminhada na fé cristã, e aí a gente vê algo diferente e nós achamos estranho, nós até desprezamos, nós até achamos que não vem de Deus. Então esses textos nos ajudam a pensar essas coisas. Segundo trecho está em Marcos mesmo, do capítulo 2, né? Sempre capítulo 2, do verso 18 ao 22. O assunto aqui é outro, é o jejum. Jesus é perguntado novamente, porque os religiosos também estranham que Jesus e os seus discípulos, enquanto todos os outros, os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, os discípulos de Jesus não estão jejuando naquele tempo, não estavam jejuando naquele tempo. Então a pergunta que vem é por que motivo? Né? Todo mundo está jejuando e os teus discípulos só estão festejando. Por qual razão? Eles acham isso estranho. Por que nós estamos jejuando, os discípulos de João estão jejuando, todos os homens piedosos estão jejuando, mas os discípulos de Jesus, o rabi, esse que anda fazendo milagres por aí, esse homem de Nazaré, o que acontece que os seus discípulos não jejuam? Que ensinamento é esse? Será que eles não jejuam nunca? Não jejuam nesse tempo? Por que não jejuam? Quando é que jejuam? Se é que vão jejuar um dia? Como é que é isso? Eles acham estranho essa atitude de Jesus de seus discípulos. O terceiro texto vai do verso 23 até o 28. Jesus entra com seus discípulos na seara e vai colher espigas. Eles estão com fome, muito provavelmente existia uma lei que permitia que os pobres colhessem aquilo que estava na beirada da plantação. Isso está lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, fala um pouco sobre essa legislação judaica. Então Jesus não está roubando. A questão toda aqui é que eles estão colhendo no sábado, e isso é considerado trabalho. E no sábado era o dia de descansar, não de trabalhar. Portanto, aí fica uma atitude estranha. E aí é por isso que a pergunta os fariseus, os religiosos estão admirados, e no verso 24 eles vêm e perguntam: por que vocês fazem o que não é permitido no sábado? Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Colher essas espigas justamente no sábado? Por que vocês não estão guardando o sábado? Por que vocês não estão descansando no sábado? É o dia do Senhor, vocês estão desrespeitando o sábado, desrespeitando o Senhor. Eles estranham essa atitude de Jesus e de seus discípulos. Eles acham estranho. E aí eu quero pensar com você nessa manhã,
o que de fato Jesus está ensinando e que soa estranho aos olhos dos religiosos daquela ocasião. Porque quem sabe o que Jesus aqui ensina, ainda hoje pode soar estranho para mim e para você. Pode soar estranho para mim e para você. Vamos nos ater aos versos iniciais, lá o 13 e o 14, fala de Jesus chamando Levi. Mateus é um cobrador de impostos. Mateus é alguém tido como da pior espécie naquele tempo. Isso é tão verdade que em Lucas 19, quando Jesus diz que vai entrar na casa de Zaqueu, que é chefe dos publicanos, o povo começa a murmurar e dizer como ele vai entrar na casa de um pecador, vai comer na casa de um pecador, vai se hospedar na casa de um pecador. Como? O publicano era tido como uma espécie de traidor da pátria, porque ele cobrava impostos a serviço do Império Romano. Era uma figura de homem corrupto, que se corrompeu, que traiu a pátria. E Jesus chama o Levi, o Mateus, para segui-lo. É esse homem, tido como traidor da pátria, como um corrupto, que Jesus chama para segui-lo. E do verso 15 ao verso 17, o desenrolar do texto tem a ver com esse chamado de Jesus a Levi, o publicano, porque no verso 15 Jesus está à mesa na casa de Levi. E aí o que acontece? O que acontece é que pessoas se ajuntam ali. E quem vai se ajuntar ali? Bom, vão se ajuntar ali também muitos publicanos. Muitos colegas de trabalho de Levi, muitos que pelejam na mesma profissão, muitos que também, à semelhança de Levi, são considerados traidores da pátria, homens corruptos, homens pecadores, cometendo pecados da pior espécie. Esse era o entendimento. E aí, quando os religiosos veem Jesus comendo com os publicanos, com os pecadores, comendo com esse tanto de gente, a pergunta vem, fruto de um estranhamento. Porque se não houvesse estranhamento, se isso fosse normal, a pergunta não surgiria. Se tratasse de algo corriqueiro, a pergunta não nasceria. E aí a resposta de Jesus é: os sãos não precisam de médico, né? Quem precisa são os doentes. Então eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Capítulo 2, verso 17. Então o que os fariseus, os religiosos acham estranho? Acham estranho Jesus buscar ter comunhão com pecadores e publicanos, com homens corruptos, com pessoas mal vistas, malquistas, com pessoas que não eram idôneas, com pessoas cuja reputação moral era altamente questionável. Aliás, era mais do que questionável, era condenável. Porque questionável ainda quando existem perguntas, interrogações e suspeitas. Esses homens não eram alvo de suspeitas, eles já tinham recebido sobre si a sentença de condenação, eles eram condenáveis, condenados pela sociedade. Então, Jesus está buscando comunhão com essa gente. Que coisa estranha. E me parece que nos nossos dias também os cristãos estranham quando alguém começa a se aproximar de pessoas cuja reputação é condenável, se aproximar de pessoas que aos nossos olhos de cristãos, essas pessoas estão em pecado. Então Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque o médico não vem para os sãos. Agora, alguns estudiosos dizem que existe uma ironia no que Jesus está dizendo.
Por que uma ironia? Porque no fundo, todos nós somos doentes. Todos nós somos doentes. Quando nós olhamos a nossa volta e nós ouvimos sobre escândalos de corrupção envolvendo políticos, nós achamos que doentes são esses homens e mulheres envolvidos em escândalos de corrupção. Que os outros da mesma classe que não estão, nunca estiveram envolvidos em escândalos de corrupção, não são doentes, não são pecadores. Mas a ironia está justamente aí, porque no fundo o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos isso, que todos nós somos pecadores. Então, portanto, todos somos doentes. Todos carecemos de tratamento médico. A questão toda é que alguns, por causa das suas práticas de piedade, se esqueceram ou não percebem mais o quanto eles são pecadores. Alguns porque são olhados por outros e são taxados de piedosos, de homens e mulheres espirituais ou homens de Deus, eles não se veem mais como pecadores. Eles são totalmente santos. Agostinho já dizia, a igreja é santa e pecadora ao mesmo tempo. Alguns se esqueceram de que são pecadores também. São santos, mas pecadores ao mesmo tempo. A Gênesis vai dizer que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o espírito. A ideia é de fazer um vaso de barro e soprar nele vida. Ou seja, o espírito, o sopro divino, é vivificante. Mas aquele que recebe o sopro é feito de um material frágil. E na caminhada, às vezes, nós nos esquecemos que existe um sopro divino sobre nós, mas que nós somos vasos de barro. E aí nós ficamos apenas nos vendo como seres em quem habita o sopro divino. E nos esquecemos que nós somos vasos de barro. Ou seja, somos santos e pecadores ao mesmo tempo, nas palavras de Agostinho. E quando a gente começa a entender que nós não somos os doentes, não somos os pecadores, nós não precisamos de médico, porque nós mesmos somos os responsáveis por bancar nossa saúde espiritual. E esse é o caminho da nossa decadência. Esse é o caminho da queda. Aliás, quem entende assim, vive assim, já caiu espiritualmente faz muito tempo. Já caiu há muito tempo. Já é uma caída há muito tempo. Porque a nossa saúde espiritual só pode se concretizar por meio desse médico que nós chamamos de Jesus. Mas os religiosos estranham, porque a nossa tendência é separar os pecadores dos santos, como se os santos não fossem também ao mesmo tempo pecadores. E na medida em que nós nos achamos simplesmente santos e não também pecadores, o que vai crescendo em nós? Humildade? O que vai crescendo em nós? Quebrantamento? O que vai crescendo em nós? Espírito contrito? Não. O que vai crescendo em nós? Arrogância, autossuficiência, jactância. E o apóstolo Tiago diz que Deus resiste a essas coisas. Lucas 18 conta uma parábola de um homem que andou assim, que foi nessa direção, e Jesus diz, ele desceu e não foi justificado. Ele não foi aceito. Ele não foi acolhido por Deus, porque Deus não acolhe arrogância, Deus não acolhe jactância, Deus não acolhe altivez, Deus não acolhe justiça própria. Deus acolhe e habita em homens e mulheres de coração contrito e quebrantado. A esses Deus não despreza, por mais que eles venham totalmente sujos,
totalmente mal cheirosos por conta de seus pecados. Mas o coração contrito e quebrantado soa como um perfume agradável aos olhos de Deus. E a partir desse coração contrito e quebrantado é que Deus vai trabalhar, vai lapidar, vai limpar, vai purificar, vai libertar, vai nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Então, nosso chamado como igreja não é simplesmente para uma comunhão fraterna entre os irmãos da fé. Nós somos chamados para buscar comunhão com aqueles com quem ninguém quer ter comunhão, com aqueles que inclusive a igreja não quer no seu ambiente. Nós somos chamados para buscar comunhão com aqueles que são rejeitados por tudo e por todos, com aqueles que, quem sabe pela própria igreja, já estão condenados, não tem salvação mais. É impossível ser redimidos. Então nós somos convidados. Se nós olharmos para esse texto, Jesus comia, estava cercado dessas pessoas. Não estava cercado de homens piedosos, de mulheres piedosas. O seu ministério, grande parte dele, estava cercado de pessoas assim. De gente cuja vida moral era reprovável, era condenável. Pessoas assim. Essas pessoas que nós dizemos são perdidos, são perdidas, são condenados, são pecadores. Então, Jesus buscou comunhão com eles. Jesus encontrou, inclusive, neles algo que talvez não encontrou nos fariseus, um coração aberto, quebrantado, como quem diz, somos pecadores mesmo, Senhor. Somos doentes mesmo, Senhor. Seja Tu o nosso médico. Somos pecadores, que seja Tu, Jesus, aquele que nos justifica. Somos imundos, que sejas Tu, Jesus, a água que nos limpa. Então Jesus foi ao encontro desses. Jesus quer vir ao encontro de todos, mas aquele que entende que não precisa de médico. Jesus não será o médico que arromba a porta dos corações, mas Jesus também é um modelo para mim e para você, para a igreja, de como a gente vive nesse mundo. Eu me lembro que existe um texto em 1 Tessalonicenses que diz assim, fugir de toda aparência do mal. E nós usávamos esse texto, eu ouvi muita gente usar esse texto para dizer, se você está numa lanchonete, tomando uma tubaína, e passa alguém e pode achar que no fundo você está tomando uma cerveja, então fuja da aparência do mal. Então nós entendíamos que isso aí é a aparência do mal, fugir da aparência do mal. Então se isso é fugir da aparência do mal, se fugir da aparência do mal é isso, então Jesus transgrediu esse ensinamento de Paulo, porque estava comendo com pecadores e publicanos, a ponto de dizerem a seu respeito que ele era comilão e beberrão, de questionarem, o senhor não jejuma? Que rabino é esse? Todo mundo jejuando, ele não está jejuando? Que espiritualidade é essa? Que piedade é essa? Então é interessante quando a gente olha para a Escritura e a gente vê que Jesus, nós olhamos para Jesus e podemos estranhar algumas coisas. Mas o convite de Jesus é para que a gente passe a estranhar, por exemplo, um cristão que com a desculpa de fugir da aparência do mal, nunca se aproxima daqueles a quem ele chama doentes e pecadores. Um cristão, por exemplo, que nunca se entende como pecador também, nunca se entende e por isso nunca se quebranta, vive arrogante, vive altivo. Então, esse é um estranhamento
que os fariseus têm da prática de Jesus. Isso causa um certo escândalo. E se o evangelho não causar um escândalo, de certo modo, um certo tipo de escândalo, não é qualquer escândalo, mas um certo tipo de escândalo nos religiosos, nas pessoas, ele não é evangelho. Então, o segundo estranhamento que surge é com relação ao jejum. Porque todos estão jejuando e os discípulos de Jesus estão comendo com os pecadores. E aí Jesus, para resumir essa história, na sua resposta, ele diz assim, ele usa a ideia do remendo, né? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque daí quando rasga o buraco é maior, o estrago é maior. E ele usa a imagem do odre, ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque o que acontecia? O odre era feito de couro de carneiro e costurado. Então, colocava-se pela primeira vez o vinho, enchia-se o odre, o vinho expandia e o odre dilatava junto. Né? Tá. Depois desse vinho retirado ou consumido, alguém pegava esse odre já expandido, colocava vinho e enchia novamente. Colocava nele vinho novo. Esse odre já estava expandido, foi cheio novamente. O que acontecia? O vinho na altura começava a expandir novamente. Mas esse odre velho já havia expandido ao máximo. Então ele rompia. Rompia, arrebentava-se as costuras, rompia. O que acontecia? Perdia-se o odre e perdia-se o vinho novo. O que Jesus está dizendo aqui? Como é que nós vamos jejuar se o noivo, como é que esse pessoal vai jejuar se o noivo está com eles? E essa imagem do noivo com eles é bem conhecida, porque essa ideia de uma celebração de casamento, que era um tempo de festa, de alegria, algumas festas duravam até por uma semana. Então, não era tempo para tristeza, não era tempo para choro, era tempo para pular de alegria, era tempo de festejar, de celebrar, de se alegrar. E aí Jesus está dizendo como é que num ambiente, num momento de alegria, onde esse pessoal, rejeitado por tudo e por todos, rejeitado por fariseus, por escribas, por sacerdotes, tem ouvido a minha palavra e tem entendido que apesar de viverem uma vida tão suja, tão no pecado, Deus ainda os acolhe, Deus os recebe como filhos, Deus os transforma, Deus os faz novas criaturas. Isso é extraordinário. Isso faz o coração desses homens pular de alegria. E como é que eu vou pedir que alguém cujo coração está pulando de alegria, está festejando em júbilo, não consegue se conter de tanta alegria porque teve uma vida de pecados perdoada? Eu os anunciei que Deus os perdoou e passou uma borracha em cima de todo escrito de dívida. E eles estão numa alegria que ninguém pode conter. E agora eu vou dizer para eles, olha, pega essa alegria de vocês, que é sincera e verdadeira, e enfia no bolso, porque agora nós temos que fazer cara de tristeza, porque agora, hoje é dia de jejuar. Nós precisamos engolir a nossa alegria, precisamos fazer de conta que agora nós estamos tristes. Ou seja, esse é o caminho da falta de sinceridade. Esse é a prática da hipocrisia. Essa é a prática do mero rito. Agora eu jejum, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu ouço a palavra, daqui a pouco eu canto, mas sem a participação do meu coração, sem estar com o coração no louvor que eu canto, na oração que eu faço, na Bíblia que eu leio, enfim.
é meramente cumprir tarefas, ainda que obrigado, ainda que sem entender porquê, sem aproveitar nada. Eu meramente me faço como um corpo presente, mas a mente, o coração está longe. Então, não foi isso que Jesus veio ensinar. É por isso que, nesse momento, Jesus diz, vai chegar um momento em que o noivo vai ser tirado. Vai chegar um momento em que os discípulos vão sentir saudade do noivo, vão sentir a ausência do noivo, vão sentir a falta da presença do noivo. E aí eles jejuarão. Porque a tristeza que habitará o coração dos discípulos, desses homens que estão ouvindo e que agora ouvindo estão pulando de alegria, um dia o coração deles se entristecerá, porque o noivo lhes foi tirado. O noivo lhes foi tirado. E aí caberá ritos de tristeza, aí caberá jejum, que é sinônimo de tristeza, de quem quer que a presença do noivo seja restituída. E aí parece que esse texto traz uma pista interessante para nós, que não apenas isso, mas que um dos melhores momentos para jejuar é quando nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que o noivo está distante, ou que nós nos distanciamos do noivo, que nós nos separamos do noivo. Não é meramente vou jejuar tal dia, ou vou jejuar tal hora, mas é um discernimento de um tempo. Como, por exemplo, nesse tempo de pandemia, eu quero lembrar você, nas sextas-feiras, a Igreja Metodista na Sexta Região tem convidado as pessoas a um tempo de jejum, que começa depois do jantar da quinta-feira à noite. E o jejum é entregue, então, no meio-dia da sexta-feira, quando nós nos reunimos para ouvir uma ministração de um dos SDs, superintendentes distritais, né, da Igreja Metodista na Sexta Região. Bom, por que jejuar nesse tempo? Porque esse tempo não tem sido um tempo de alegria para muita gente. Porque esse tem sido um tempo de sofrimento para muita gente. Muitas perdas. Pessoas perderam seus entes queridos,